Você sabia que um profeta de Deus andou nu e descalço por 3 anos, sem se importar com o que as pessoas pensavam, só para mostrar um sinal do que estava por vir? Isso mesmo, Isaías, um dos profetas mais importantes da Bíblia, foi chamado para uma missão que ninguém mais teria coragem de cumprir. Em um tempo de crise, quando o reino de Judá estava à beira do colapso, Isaías trouxe mensagens de arrependimento, mas também de esperança. Ele enfrentou reis, desobedeceu à vontade de poderosos e foi rejeitado por seu próprio povo, tudo para cumprir uma missão divina. Mas o que ele teve que passar para realizar essa missão? E o que ele viu em suas visões que poderia mudar o destino de Judá para sempre? Prepare-se para descobrir o que aconteceu quando Isaías teve uma visão impressionante no templo e como essa experiência transformou sua missão. Você vai entender por que ele foi forçado a andar nu e descalço e como sua coragem moldou o futuro de seu povo. Será que o arrependimento de Judá viria a tempo? E como as palavras de Isaías continuam a impactar nossas vidas até hoje? Não saia daí, porque o que você vai aprender agora pode mudar sua forma de ver a história da Bíblia para sempre. Antes de começarmos, se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias fascinantes como essa. Em um tempo onde o povo de Judá vivia com medo e incertezas, uma figura poderosa surgia. Isaías, um homem comum como qualquer outro, foi escolhido por Deus para ser o mensageiro da mudança. Imagine você vivendo em um momento onde o seu reino está sendo ameaçado por um império poderoso, a Assíria, e seu povo está se afastando de Deus a cada dia. O rei Uzias havia morrido e a estabilidade que ele trouxe se foi com ele. Agora, quem assumiria o trono era o filho do rei Jotão, mas o perigo estava à espreita. Foi nesse cenário de caos e desespero que Isaías recebeu um chamado único. Ele não sabia ainda o que o futuro reservava, mas sabia que precisava agir. Deus o escolheu para falar, para guiar seu povo de volta à fé, à justiça e à redenção. A missão de Isaías não seria fácil, e ele sabia disso. Ele era o único que poderia alertar o povo de Judá sobre o que estava por vir e sobre como eles estavam se afastando de Deus com suas escolhas erradas. Mas seria o povo de Judá capaz de ouvir? Isaías não só precisava confrontar os líderes corruptos, mas também as almas perdidas de um povo que se afastava cada vez mais do caminho certo. Em meio a uma crise interna e externa, ele sabia que o único caminho para a salvação era o arrependimento. Seu chamado era urgente, e o futuro de Judá dependia da resposta que o povo daria à sua mensagem. E aí você deve estar se perguntando, será que eles ouviriam Isaías a tempo? Ele tinha um plano, mas o maior desafio ainda estava por vir. A verdade é que Isaías já sabia que a resistência seria forte. O povo, acostumado à sua própria maneira de viver, nem sempre aceitaria a mudança. Mas o profeta tinha algo que ninguém mais tinha: a confiança de que sua missão vinha diretamente de Deus. E logo, essa fé seria testada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Prepare-se, pois o que viria a seguir mudaria tudo. Isaías estava no templo, fazendo aquilo que qualquer outro judeu faria, cumprindo os rituais, oferecendo seu coração a Deus. Mas, naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Ele teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Imagine só, no meio daquele ambiente sagrado, Isaías vê uma imagem que nem mesmo ele consegue descrever por completo. O Senhor estava no trono, com sua glória tomando conta de todo o templo. Seres angelicais, chamados serafins, estavam ao redor dizendo, em uníssono, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era algo tão grandioso que nem Isaías se sentia digno de estar ali. A visão de Isaías foi tão impactante que ele se sentiu pequeno diante da grandeza de Deus.
Ele se viu sujo, pecador, e não sabia como poderia estar na presença do Senhor. No fundo, ele sabia que aquela visão era mais do que uma revelação do poder divino. Era um chamado para algo muito maior. Isaías entendeu que ele não poderia continuar vivendo de qualquer maneira. A santidade de Deus o fez perceber como ele e seu povo estavam longe daquilo que Deus realmente esperava deles. O momento foi crucial. Um serafim se aproximou de Isaías, tocou sua boca com uma brasa viva tirada do altar e disse: "Seu pecado foi perdoado." Foi um gesto simbólico de purificação, um sinal de que Isaías estava agora pronto para ser o profeta de Deus. Mas isso não foi o fim, e sim o começo de algo ainda mais desafiador. Ele já sabia que sua missão não seria fácil, mas agora ele sentia com toda a sua alma que estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente. A pergunta que Deus fez então foi clara: "A quem enviarei? E quem irá por nós?" E sem hesitar, Isaías respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías estava preparado para ser a voz de Deus em um tempo de grandes adversidades. E foi nesse exato momento que ele se tornou o profeta que todos conhecem. Mas como seria essa missão? Quais seriam os desafios que ele enfrentaria? Só o tempo diria, e a resposta estava prestes a ser revelada. Imagine a cena. Isaías, com um olhar sério e determinado, se prepara para cumprir uma ordem de Deus que ninguém poderia imaginar. Deus lhe pede algo impressionante. Ele deveria andar nu e descalço por 3 anos. Como assim? Aquele profeta, que já havia mostrado tamanha coragem e fé, agora tinha que andar pela cidade de Judá dessa maneira? A resposta de Isaías foi clara. Ele obedeceu sem questionar. A mensagem de Deus para ele estava clara, e Isaías sabia que aquilo não era apenas um ato de humildade, mas um poderoso símbolo do que estava prestes a acontecer com o povo de Judá e as nações ao redor. Durante esse tempo, Isaías andou nu e descalço, não por desespero ou humilhação, mas como uma advertência. O povo de Judá, que vivia nas suas próprias inseguranças e afastado de Deus, precisava entender o quão vulnerável ele estava diante das ameaças de nações poderosas, como a Assíria. A nudez e o descalço representavam a total perda de proteção, como se o povo estivesse diante de Deus, exposto e sem nada para esconder. Um lembrete claro de que, sem arrependimento e fidelidade, o destino de Judá seria o mesmo: capturado, humilhado e exposto. Não foi uma decisão fácil para Isaías. Ao caminhar pelas ruas de Judá, ele não sabia como as pessoas reagiriam, mas sua missão era mais importante do que qualquer vergonha que pudesse passar. E à medida que ele ia de cidade em cidade, as palavras que Deus lhe dizia, a verdade que ele trazia, estavam ecoando como um grito para o arrependimento. Isaías sabia que essa era uma ação radical, mas necessária para abrir os olhos do povo de Judá para o perigo iminente. Mas o que mais aconteceu durante esses 3 anos de descalço e nu? O que mais Isaías revelaria sobre o futuro de Judá? A mensagem ainda estava incompleta e as coisas estavam prestes a ficar ainda mais dramáticas. Após cumprir sua missão e entregar tantas mensagens difíceis ao povo, Isaías sabia que o pior ainda estava por vir. Ele enfrentava resistência não só do povo de Judá, mas também do próprio rei, Acás. O rei, em vez de ouvir a palavra de Deus, confiava em alianças políticas com potências estrangeiras, como a Assíria, o que na visão de Isaías estava destruindo o país. O profeta não teve medo de confrontar o rei, mas o que ele não sabia era que isso faria com que ele se tornasse um alvo. A resistência foi crescente. Acás, sem entender o verdadeiro propósito da mensagem de Isaías, continuou sua jornada de desobediência.
E quando o rei faleceu, o reinado de Manassés começou. Mas Manassés, ao contrário de seu pai, era ainda mais cruel. Ele estava determinado a erradicar qualquer mensagem que fosse contra suas crenças e decisões. Quando Isaías tentou alertá-lo sobre as consequências de seu pecado, a reação de Manassés foi brutal. O profeta foi perseguido e, segundo algumas tradições, até martirizado por não desistir de sua missão. Não importa o quanto Isaías pregava sobre arrependimento e a justiça de Deus, a corrupção espiritual continuava a se espalhar em Judá, deixando-o em um estado de decadência espiritual. Isaías sabia que a desobediência de Judá traria consequências terríveis, mas ainda assim ele se manteve firme. Ele era um homem de fé, um homem que acreditava que, mesmo diante da rejeição, a mensagem de Deus precisava ser ouvida. Porém, enquanto isso, o destino de Judá parecia ser selado por suas próprias escolhas. Agora, a pergunta que todos se fazem: será que o arrependimento viria tarde demais? O maior teste da fé de Isaías estava prestes a acontecer. E enquanto as coisas se complicavam, algo ainda mais surpreendente se aproximava. O tempo de Isaías estava chegando ao fim, mas sua missão não. Mesmo sendo perseguido e rejeitado, o profeta não desistiu de anunciar as boas novas que Deus havia lhe confiado. Ele sabia que sua mensagem era maior do que ele, maior do que o próprio reino de Judá. Isaías profetizou sobre um futuro Messias, alguém que traria salvação, que traria luz para um povo em trevas. Ele anunciou que, em meio à destruição, haveria redenção. O povo de Judá, apesar de suas falhas, poderia ainda ser restaurado, mas isso exigia um passo fundamental: arrependimento. O profeta continuou a trazer palavras de esperança em um cenário tão desolador. Ele sabia que o futuro de Judá dependia de um simples mas poderoso ato: voltar-se para Deus de todo o coração. As palavras de Isaías ressoavam como um eco de justiça e fé, apontando para um futuro onde Deus traria salvação não só para Judá, mas para todas as nações. Apesar das dificuldades, ele acreditava firmemente que o amor de Deus poderia mudar tudo. Mas o mais surpreendente de tudo foi como suas palavras foram cumpridas ao longo da história. As promessas de Isaías sobre um Salvador, um Redentor, não se limitaram apenas ao seu tempo. Ele profetizou sobre um futuro Messias que viria para salvar a humanidade. E quem diria, essa profecia se cumpriria em Jesus Cristo, muito tempo depois. Isaías, sem saber, estava profetizando algo que mudaria o curso da história para sempre. No entanto, o grande legado de Isaías vai além das suas profecias messiânicas. Sua coragem e sua fidelidade em meio ao sofrimento deixaram uma marca eterna. E ainda hoje, suas palavras continuam a inspirar milhões de pessoas a buscarem a fé, a justiça e a redenção que ele tanto pregou. Mas a grande pergunta é: você está pronto para ouvir a mensagem de Isaías e aplicar em sua própria vida? A história de Isaías não termina aqui, e o poder de sua mensagem ainda ressoa até hoje. O que você achou da história de Isaías até agora? Incrível, não é? Um homem que teve coragem de cumprir um chamado tão difícil, enfrentando tudo e todos, incluindo o rei e seu próprio povo, apenas para cumprir a vontade de Deus. E o mais surpreendente é que, mesmo com toda a rejeição e perseguição, ele manteve sua fé inabalável. Isso nos faz refletir: o quanto estamos dispostos a seguir nossos princípios, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Isaías nos mostrou que, mesmo em tempos de crise, a verdadeira fé e arrependimento podem trazer uma mudança poderosa. As profecias dele não são apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro, nos ensinando lições valiosas até hoje. E você, está pronto para aplicar essa fé em sua própria vida?
Você tem buscado a justiça e a redenção que Isaías pregava? Se você ficou tocado por essa história, imagine o impacto de outras lições que a Bíblia traz para nós. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo e refletindo sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.